de agradecer o convite do Jefferson, dizer que eu estou muito feliz e honrada por ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que faz parte dos meus dias e que eu tenho uma paixão, que é a prematuridade. Então, eu sou a Tatiane Paludo, sou fisioterapeuta, especialista no atendimento de bebês, e a prematuridade já faz parte dos meus dias há alguns anos. Hoje, em torno de 80% a 90% da minha agenda ela é composta por bebês prematuros. Eu faço, então, um follow-up desses bebês, desde os primeiros dias de vida até o momento da alta, que depende daí de cada bebê. Eu já tive a oportunidade de atender, então, em UTI neonatal. Já atendi também no ambiente domiciliar, bebês prematuros, e também agora no consultório. Então, acho que a gente pode iniciar esse assunto definindo o que é a prematuridade. São considerados bebês prematuros os bebês que nascem com idade gestacional menor do que 37 semanas. Isso talvez cause um pouco de... trazer a idade em semanas possa trazer um pouco de confusão para quem está ouvindo esse assunto pela primeira vez, porque normalmente as pessoas acabam olhando para a gestação por meses, né? Então, gestante de 8 meses, 7 meses, mas a gente parte do princípio que o bebê, uma gestação completa, ela iria até 40 semanas. Então, os bebês que eles nascem abaixo de 37 semanas, eles são considerados bebês prematuros. Dentro da prematuridade, a gente vai ter uma divisão. Então, a gente vai ter os bebês prematuros extremos, que são aqueles bebês que nascem com idade gestacional menor do que 28 semanas. Aí a gente vai ter os prematuros, que são considerados bebês muito prematuros, que são os que nascem com idade gestacional entre 28 e 32 semanas. E também os prematuros moderados, que são os bebês que nascem com idade gestacional entre 32 e menor que 37 semanas. Então, de 32 até 36 semanas mais 6 dias. A gente vai ter também uma outra classificação que é importante trazer, que é quanto ao peso. A gente vai ter, então, os bebês de baixo peso, que são aqueles que nascem com peso menor do que 2,5 kg. Muitos desses prematuros, eles acabam nascendo com baixo peso. E a gente vai ter também os bebês que nascem com muito baixo peso, que são os bebês que nascem com um peso menor do que 1,5 kg. E a gente vai ter os bebês de extremo baixo peso, que são aqueles bebês que nascem com menos de 1 kg. Então, a gente está falando de um bebezinho que vai nascer com menos de 1 kg. E a gente vê bebês assim, que nascem com 500 gramas, 600 gramas. Então, são bebês extremamente pequenos e que não faz parte, assim, são coisas que a sociedade, no geral, ela não tem esse conhecimento, assim, do que envolve a prematuridade. Porque às vezes se pensa assim, o bebê ele nasce prematuro, é um bebê que nasce menor do que um bebê que nasceu a termo, que é a terminologia usada para quando o bebê nasce com idade gestacional superior a 37 semanas. Então, assim, a gente tem que pensar que quando o bebê nasce prematuro, existem muitos fatores envolvidos e não apenas essa questão de nascer com um peso, um tamanho menor. É um bebê que ele estava com todo um organismo em formação, tanto neurológico quanto pulmonar, cardiopulmonar, de tecidos, de órgãos. Então, é um tanto quanto complexo e por isso que a gente tem esse mês de novembro, que é o Novembro Roxo, que é um mês destinado à conscientização desses partos prematuros. É importante também trazer que no Brasil, 1 a cada 10 bebês nascem prematuros. Então, isso é um índice bem alto. E também, mundialmente, quando a gente considerar todo mundo, estamos no 9º lugar no ranking mundial de país que tem maior número de partos prematuros. Então, esse é um número um tanto quanto alarmante, assim, né? Porque são estimados que mundialmente 15 milhões de bebês nascem prematuros anualmente. A gente tem observado, os estudos nos mostram que a gente diminuiu a quantidade de bebês que apresentam sequelas mais importantes. O que a gente usa como um dos preditores é a paralisia cerebral.
a gente tinha antigamente muitos bebês com paralisia cerebral grave, nos GMFCS mais altos, que são 4 e 5, que é quando a criança ela tem paralisia cerebral com maior comprometimento. E o que a gente tem visto é um movimento contrário. A gente tem tido ainda muitos casos de paralisia cerebral secundários à prematuridade. Porém, a gente tem tido um aumento da paralisia cerebral nos níveis mais baixos, né? De MFCS 1, 2 e 3, e uma redução dos níveis mais altos, que seria o 4 e o 5, que são aquelas crianças que têm uma paralisia cerebral que não se deslocam através do caminhar, e sim com cadeira de rodas ou uso de andador. Aqui, quando a gente fala em andador, não é aquele andador que está proibido que a gente coloca o bebê dentro, a criança, é sim um andador específico para essas crianças com alterações neurológicas. Então, isso é um dado bem positivo, assim, a gente tem conseguido contornar um pouco essa situação e por que isso tem ocorrido dessa forma positiva. Então, a gente tem tido uma melhora na conscientização sobre a importância dos cuidados neonatais, começando lá desde a concepção do feto, então desde a gestação, e também todo esse cuidado durante a gestação e depois também durante o período de internação na UTI neonatal. Esse cuidado ele também tem se estendido desde o centro obstétrico, onde, por exemplo, a fisioterapia ela pode também ser inserida. A gente tem hospitais aqui na nossa cidade onde o fisioterapeuta ele já faz parte dessa equipe que entra lá no centro obstétrico para receber esse bebê prematuro desde os primeiros minutos de vida, que é muito importante, então, essa assistência especializada. E também todo o cuidado durante o período de internação na UTI neonatal. Durante o acompanhamento, algumas pessoas, assim, a fisioterapia especializada para bebês, ela gera um pouco de... Quando a gente se apresenta como fisioterapeuta que atende bebês, gera um pouco de... As pessoas ficam tanto quanto curiosas, assim, poxa, mas o que ela faz com um bebê tão pequeno, né? Porque os bebês acabam vindo para o consultório. Eu tenho muitos bebês que chegam, têm alta hoje e no outro dia acabam já estando lá no consultório. Então, as pessoas estranham, assim, mas o que é feito nesse acompanhamento da fisioterapia e o porquê que é tão importante? Então, quando o bebê chega para avaliação, a gente tem diversas escalas que podem ser utilizadas para avaliação desses bebês. Então, a gente pode avaliar toda a questão do movimento do bebê. Então, a gente tem escalas que avaliam especificamente o movimento, a qualidade do movimento, a questão cognitiva, desde os primeiros dias de vida. A gente pode avaliar linguagem, motricidade ampla. Então, a gente tem escalas como a Bayley, que é uma escala bem completa, que é considerada padrão ouro a nível mundial para avaliação do desenvolvimento. A gente tem a escala de Alberta, que também é validada no Brasil. E a gente tem também a General Movements, que é uma escala também padrão ouro para avaliação de bebês de 0 até em torno de 5 meses. E a gente tem tido esse movimento ainda um tanto quanto lento das famílias serem encaminhadas para os atendimentos especializados cedo. Porque, pensando em um mundo ideal, seria que esse bebê ele chegasse para nós nos primeiros meses de vida, de preferência no primeiro mês de vida. Então, a gente consegue já avaliar esse movimento desde os primeiros dias para ver tanta qualidade e também para já começar as orientações com a família. Então, o bebê chega até o consultório, é realizada essa avaliação e também as orientações para as famílias. E a partir disso, então, é definido a questão de quantas vezes esse bebê vai precisar fazer e vir para a fisioterapia. Essa é uma questão que gera dúvida. Então, por exemplo, assim, a gente tem bebês prematuros extremos que, se não tiver uma condição neurológica associada, por exemplo, uma lesão cerebral... ou outras comorbidades, a gente pode ver esse bebê muitas vezes uma vez por semana e tá ok. Assim como a gente vai ter muitas vezes bebês prematuros moderados, lá que vão ter nascido a partir de 32, 33, 34 semanas, que alguns conseguem vir para atendimento uma vez por mês para a gente fazer esse acompanhamento mais numa forma de orientação para a família e acompanhar se esse desenvolvimento está ocorrendo de forma adequada. Então agora eu vou apresentar a Vanessa. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Vanessa, pela oportunidade de ter você aqui conosco hoje, a gente poder falar sobre esse assunto tão importante. E a Vanessa, então, ela é mãe de um bebê prematuro e a gente vai fazer uma conversa, então, sobre isso. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade, Tati, de estar falando. Eu sou mãe do Mateu, prematuro de 28 semanas e 6 dias, paciente da Tati. É lindo.
Então, Vanessa, eu gostaria, assim, se tu pudesse falar, assim, como que foi a tua experiência, assim, como mãe de bebê prematuro, no primeiro momento, assim, quando ele nasceu, que sentimentos tu teve nesse momento? Falar, assim, bem vocês como pais, assim, Sim. qual que foi a sensação de ter um bebê prematuro? Se vocês já tinham tido contato com a prematuridade, se vocês já sabiam que o parto tinha uma probabilidade de ser um parto prematuro? O primeiro momento foi bem assustador, né? Acredito que para a maioria das mães de prematuro é bem assustador. Não tive, antes disso, não tinha contato com um prematuro, não bem leiga com o assunto. E quando eu estava fazendo o acompanhamento para tentar engravidar, eu já sabia que poderia ter um parto prematuro pelo fato de ter uma formação no útero, né? Então, eu tenho útero bicorno, que isso, a maioria das vezes, pode causar um parto prematuro. Mas a gente acha que a gente nunca vai acontecer com a gente, então a minha meta, junto com o meu gineco, é chegar entre 32 e 34 semanas. Mesmo assim, seria prematuro, né? Aí, 25 semanas, comecei a ter contrações. Eu fiquei em repouso até quando eu consegui, né? Ali, que ele nasceu de 28 semanas. Tive um sangramento importante e aí fui pro hospital e não teve mais como dar continuidade. Foi uma sensação, assim, bem assustadora, porque tu se sente impotente, porque tu não tem o que fazer, tu se sente culpada, né? Acho que isso é uma coisa que a maioria das mães também sentem, porque na maioria dos casos, eu acredito que a prematuridade é devido a algum problema com a mãe, né? É a maioria, né? Então a mãe já nasce uma mãe, já nasce a culpa, né? Como falam. E quando nasce prematura, então a mãe se sente bem culpada. Foi no meu caso, assim, eu fiquei bem. Tive que trabalhar bem muito o meu psicológico. Emocional, né? O emocional por causa disso. Esse é um relato que a gente acaba ouvindo com muita frequência no consultório, assim, que a mãe, principalmente, ela traz essa culpa do parto ter sido prematuro pra ela. E a gente sabe, assim, que a literatura nos mostra que a gente não tem, na maior parte das vezes, a gente não tem controle, né? Sobre essa questão do parto prematuro ainda. Então, a mãe, ela tem que lidar com muitos sentimentos, né? É o fato do desconhecido, né? Que é um bebê prematuro, um bebê muito menor. Um bebê que não vai pro colo materno no momento do nascimento. Muitas vezes a mãe não tem nem contato com o bebê, né? Porque ele nasce e já leva pra UTI neonatal. E precisa disso, né? Pra prestar uma assistência adequada pra esse bebê. E então, assim, é um relato que eu ouço com muita, muita frequência, assim, desse sentimento de culpa materna, né? Como se fosse o que eu fiz de errado que o meu bebê nasceu prematuro. Porque eu não consegui que essa criança nascesse com mais de 37 semanas. Então, é muito importante também essa questão do acompanhamento psicológico para a mãe. E existe toda uma pressão sobre a mãe, assim, durante o período de internação também. Um outro relato que eu escuto com muita frequência é referente ao aleitamento materno. Porque a mãe, ela tem uma certa pressão, porque a gente sabe da importância do aleitamento materno para os bebês, especialmente para os bebês prematuros, mas que muitas vezes essa questão emocional, ela acaba repercutindo também nesse aleitamento, porque a mãe está passando por um momento muito delicado. E não sei como foi para você essa questão, assim, durante o período de internação na UTI neonatal. Eu consegui fazer o aleitamento durante o período de internação ali com muito esforço, com muito estímulo. O hospital, ele tem a parte da... Psicologia? Esqueci o nome, desculpa. Do lactário. Tem a parte do lactário e eles dão bastante suporte. Isso é uma parte bem, bem importante e que os hospitais dão bastante ênfase nisso do aleitamento, da importância, né? Da importância. Não vou dizer que foi fácil, mas eu consegui manter ele durante o período de internação. Lógico, né? Ele recebia ele pela sonda, toda aquela questão, né? Mas foi difícil, mas consegui. E, Vanessa, como que foi tua sensação, assim, de ver o Mateu pela primeira vez na UTI neonatal, lá na incubadora? Foi bem emocionante e, ao mesmo tempo, eu lembro como se fosse hoje. A primeira coisa, eu pedi desculpa para ele por não ter conseguido manter ele seguro e por mais tempo, né? Porque imagina, o Mateu nasceu com 1,325 kg
pequenininho, aí um bebê já é todo frágil. Imagina um prematuro, né, que tem toda a questão ali, não tá totalmente bem formado, ele tem a cor diferente, a pele dele é diferente, então a primeira sensação é um pouco assustadora, assim, sabe? Mas é um misto de sentimentos, eu não sei te explicar, assim, porque é muita coisa junto, sabe? Muita... E, claro, hoje, vendo o Mateu, assim, ele ficou quantos dias internado na UTI neonatal? 44 dias. 44 dias. Eu acho que durante esses 44 dias, vocês pais passam, assim, por muitos momentos, né? Esse primeiro contato com o bebê, a primeira vez que você vai tocar no bebê, que Isso muitos aí. pais tocam com certo desconforto, de tipo, eu posso tocar, mesmo sendo... Parece algo tão simples, mas eu sempre falo para os pais assim, pense que um bebê que não nasce prematuro, um bebê que nasce a termo, ele já vai para o colo materno na sequência, ele já fica com a mãe, ele vai para um alojamento conjunto, então depois vai para casa, no máximo 2 dias, normalmente é o processo mais natural de se ver, né, ocorrer. E muitas vezes a gente tem bebês prematuros que acabam indo pro colo materno, paterno, no canguru, que eu acredito que vocês tenham feito também, né? 7 dias depois. 7 dias depois. Depois do nascimento dele, depois de 7 dias eu consegui pegar ele no colo a primeira vez e foi, nossa, eu lembro até hoje, assim, a emoção que eu senti naquele dia, senti o cheirinho, o calorzinho dele, porque é o que toda mãe espera, né? Quando nasce o bebê, tu pegar ele, né? E nascer e for separada do teu bebê é uma coisa assim... Nossa, é um sentimento assim... até hoje eu me emociono só de pensar. Né? E outra coisa bem... Pra mim foi que marcou bastante foi receber a alta do hospital e ir pra casa sem ele. Depois de 3 dias ali eu fiz cesárea, fui pra casa, cheguei em casa sem ele. Pra mim foi o pior dia da minha vida. Eu falo isso pra todo mundo, porque chegar em casa tá todo preparado, entre aspas, né? Porque pra ele, tu chegar em casa, eu tinha aquela sensação, assim, que eu tava abandonando ele no hospital, sabe? De culpa de novo, né? Assim, Por mais que eu sabia que ele precisava ficar ali, eu me sentia, assim, que eu tava deixando ele lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que quando nasce um bebê prematuro, também nascem pais prematuros, né? A gente tem uma família prematura, uma família que muitas vezes não estava com o quarto pronto, que não estava com a malinha pronta. Então, aquele bebê, ele vem num momento que a família também está, de certa forma, prematura e ocorre de uma forma muitas vezes rápida, que não dá tempo de ter essa organização e esse processamento de, poxa, a gente vai ter um bebê prematuro, que em poucas horas, né, vai estar aí no mundo e a gente não sabe como vai ocorrer, então... Tanto é que eu fui pro hospital achando que eu iria fazer mais exames, iria tomar medicação pra interromper as contrações e iria voltar pra casa, assim como eu já tinha ido outras 4 vezes antes do nascimento do Mateu, né? Aí, quando tive ali o sangramento ali no hospital e que a doutora disse que a gente iria ter que fazer a cesárea, ali o mundo, né, desaba. E a gente, as pessoas também não têm essa percepção, porque, por exemplo, o Mateu é uma criança que, de certa forma, ele foi muito acima da curva, né? Ele foi uma criança que teve, sim, todas as suas intercorrências, né, Vani, durante o período neonatal, mas ele foi uma criança que teve boas respostas, né? Não teve, assim, nada tão grave, assim, que estendesse mais o tempo de internação, apesar de terem sido mais de 40 dias, né? Mas a gente tem bebês prematuros, por exemplo, nascem prematuros extremos que ficam mais de 4 meses na UTI neonatal. Então, pensa uma família afastada do bebê por mais de 4 meses. Então, é isso que a Vanessa falou, você vai pra casa, volta, então você fica naquela pressão, tem que amamentar, muitas vezes não consegue. Tem famílias que têm outros filhos em casa, então é toda uma rotina pra organizar. E esse tempo de internação, ele varia muito, porque a gente vai ter um bebê que muitas vezes nasce de 30 semanas e que tem muitas intercorrências e que fica um período muito longo durante o UTI neonatal. E tem bebês que nascem, por exemplo, o caso do Mateu, né, que nasceu de 28 semanas, que também é um bebê muito prematuro, mas que conseguiu ter alta em 40 dias. Que ele é um tempo longo, mas para um bebê de 28 semanas é um tempo muito bom, assim. Pensando em todas as intercorrências que a gente... que poderiam ter ocorrido, né, Vani, assim, e muitas vezes os pais não têm também essa percepção de tudo que envolve dentro de uma UTI, né, então, assim, tem crianças que acabam fazendo quadros de infecção, precisa usar ventilação mecânica, que é um tubinho para respirar,
Mas o que eu sempre digo, assim, que os bebês, eles são muito fortes. E muito mais fortes do que um adulto, inclusive, assim. Porque se a gente for pensar que é um bebê, muitas vezes com menos de 1 quilo, de menos de 2 quilos, menos de 3 quilos, que tá ali sobrevivendo a muitas batalhas diárias, né? E que a gente vê que, na maioria dos casos, assim... eu penso pelos bebês que eu acompanho, eu já tive a oportunidade de acompanhar mais de 100 bebês prematuros durante o primeiro ano de vida, de fazer o que a gente chama de follow-up, que é esse acompanhamento pós-alta, e a gente vê que, graças a Deus, é uma pequena minoria que a gente tem sequelas, pensando em sequelas que a longo prazo, né? Assim, que a criança, essa sequela persiste com ela, né? Por um período maior. Então... É isso, assim, a gente conscientizar a comunidade que não é apenas um bebê que nasce com um tamanho menor. É um bebê que ele está exposto a múltiplos riscos de intercorrência para o desenvolvimento. Então, é um bebê que ele vai estar lá numa incubadora, mais largadinho, um bebê que nasce a termo, ele vai ficar num padrão que a gente chama de fisiológico, que é com os bracinhos e as pernas mais dobrados. Isso é muito importante para o desenvolvimento a longo prazo. E o bebê prematuro, principalmente o prematuro extremo, ele não tem esse padrão flexor favorecido. Então, por isso que na UTI neonatal é utilizado o ninho para posicionar o bebê, porque isso auxilia muito no desenvolvimento a longo prazo. Então, eu sempre digo assim que é um mundo da prematuridade. São muitas coisas envolvidas e não é... A prematuridade, ela não é centrada em um profissional. A gente tem muitos profissionais envolvidos no cuidado da prematuridade, que é o obstetra, desde lá da gestação, da condução dessa gestação da melhor maneira. A gente vai ter toda a equipe da UTI neonatal, que é de extrema importância essa condução durante o período do neonatal. Quando a gente fala das intercorrências, por exemplo, há um bebê que teve um diagnóstico de paralisia cerebral secundário que ocorreu pela prematuridade, né, por alguma intercorrência, pelo fato de ter tido um parto prematuro, as pessoas não têm muitas vezes essa percepção que a lesão, ela ocorre por alguma intercorrência. Pode ser, por exemplo, uma infecção. Uma infecção gera uma sepse, muitas vezes generalizada, e essa criança, ela acaba fazendo, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, e pós-parada essa criança, ela faz, então, uma injúria cerebral, uma lesão cerebral, que dessa lesão lá na frente, a gente vai ter o diagnóstico da paralisia cerebral. Então, muitas vezes a sociedade não entende de onde vem, né, essas condições. E a maioria dos casos, a gente pode, de certa forma dizer, da paralisia cerebral, eles ocorrem pela prematuridade. E é importante também falar, Tati, da intervenção também precoce, né? Que a maioria, a sociedade também não fala sobre isso, que acha que, tu leva no meu caso, né? Leva na físio, ele tem algum problema. Tipo, a gente escuta bastante disso, sabe? Que a sociedade, até mesmo os pediatras, eles não orientam a procurar uma fisioterapeuta pra não ter atraso, né? Quando a gente fala em intervenção precoce, eu acho que isso também tem melhorado muito, mas quando a gente fala em intervenção precoce, é a gente intervir antes do bebê ter atraso, não é aguardar o bebê, se ele apresenta um atraso, a gente intervir. Então, assim, um bebê prematuro, independente se ele é um prematuro extremo, um bebê muito prematuro ou um prematuro moderado, ele tem um risco maior de ter atraso no desenvolvimento. Então, o ideal é que esses bebês, eles sejam acompanhados por um profissional especializado desde o primeiro mês de vida. E não a gente aguardar o bebê ter atraso para, então, sim, iniciar a estimulação. Hoje eu não recebo bebês com mais de 12 meses de vida, justamente por isso, assim, porque era uma coisa que me incomodava muito e que ainda a gente tem uma demanda de crianças maiores, que é isso, às vezes por um desconhecimento, a família aguarda até observar um atraso, e às vezes é um atraso já bem grande, assim, a gente tem bebês com mais de um ano que não engatinham, que não fazem transferência postural, que é, por exemplo, sair do sentado para o chão, que não se puxa para em pé, e aí sim, quando a família identifica, ou junto com o pediatra, acaba encaminhando. A gente tem tido, sim, um aumento desse encaminhamento mais cedo, assim, pelos pediatras, o que é muito bom. E a gente tem que pensar que também esses bebês, eles muitas vezes não ficam só com a físio. Eu tenho bebês que vêm, por exemplo, que vão para físio, terapia ocupacional, fono, psicóloga, psicomotricista. Então, assim, é muito amplo, é uma equipe multidisciplinar. Então, muitas vezes esse bebê, ele passa por diversos profissionais durante esse acompanhamento.
que é isso que a gente fala, assim, eu tenho bebês, por exemplo, que fazem um atendimento por mês, que é um bebê que nasceu prematuro, por exemplo, moderado, sem grandes intercorrências, mas que ele vem para avaliação do desenvolvimento e para um acompanhamento mensal. Assim como eu tenho alguns bebês que eu tenho, por exemplo, 2 crianças, uma que vem todos os dias desde os primeiros dias de vida e uma outra criança que vinha todos os dias, que no momento está vindo 4 vezes por semana, também desde os primeiros dias de vida. E são crianças que não são prematuros extremos, mas sim são crianças que tiveram maiores intercorrências, né, durante o período neonatal e que, devido a essas alterações, acabam precisando de um acompanhamento mais próximo. Então, a gente também não pode generalizar. Por exemplo, o bebê prematuro extremo precisa ser visto 3 vezes por semana? Não tem como a gente afirmar isso. O Mateu é o próprio caso, né? O Mateu é um prematuro de 28 semanas e que sempre fez só uma vez por semana, a não ser, que a gente vai entrar nisso depois, né, Vani, por questões respiratórias, que é muito importante a gente falar sobre isso também, porque quando a gente pensa em desenvolvimento de um bebê, a gente precisa olhar para o bebê como um todo. Então, assim, a gente tem o sistema respiratório e o sistema motor. Esses 2 sistemas, eles andam juntos. Eu sempre digo assim, e isso acho que você como mãe, né, Vani, viu na prática, assim, você conseguiu visualizar isso. Se um bebê não respira bem, esse bebê não se movimenta bem. A gente também, se a gente tiver com uma intercorrência respiratória, a gente não vai se movimentar bem. A gente não consegue correr num quadro respiratório agudo. Então, tem a professora Maria Ângela, que ela fala que a respiração, ela é o plano de fundo, e eu acredito mesmo, é uma frase que eu gosto muito, porque eu sempre olho para o bebê e penso assim, primeiro esse bebê, ele precisa respirar bem, e aí depois a gente vai proporcionar movimento. Então, a gente olha sempre muito para o sistema respiratório desses bebês, e é importante falar que os prematuros, quando eles ficam expostos à ventilação mecânica com uso de oxigênio em altas concentrações por um período prolongado, eles podem ter um diagnóstico que a gente chama de broncodisplasia pulmonar. Isso mesmo. Que muitos dos bebês acabam tendo. Então, quando esses bebês broncodisplásicos, eles têm contato com o vírus, eles acabam tendo repercussões mais sérias. Então, a gente precisa também olhar cedo para esses bebês em casos de intercorrências respiratórias. A gente sabe pelo Mateu, né, Vani, ele acabou fazendo 4 meses de fisiorrespiratório. 4 meses, porque assim, ele acabou indo para a escolinha cedo, né? No primeiro momento, que a gente até pode falar sobre isso. A gente sempre pensa assim, o ideal era o bebê aguardar o prematuro extremo até os 2 anos para ir para a escolinha, né? Pensando no mundo ideal. Mas nem sempre o mundo ideal e o mundo real, eles estão... Sempre diz assim, é o que é possível para cada família, né? Então, a gente sempre busca orientar, mas também isso, a gente precisa olhar para a família, né? Como um todo. Então, o Mateu foi uma criança que acabou indo, né, Vani, para a escolinha e fez 4 quadros de bronquiolite seguidos, assim. Sim. E acabou depois fazendo um quadro de pneumonia. Isso, por último, uma pneumonia. Uma pneumonia. É. E a gente conseguiu dar a volta, né, junto com o pneumo e com o pediatra e com a fisiorrespiratória, todas as vezes sem nenhuma internação. É, isso mesmo. Até porque ele ficou 42 dias, né, com oxigênio, né? Isso foi com que colaborou para ele ter essa broncodisplasia. E, Vânia, assim, como que foi tua sensação de quando você se deu como mãe e como mulher também, agora pensando, né, como a Vanessa antes de ser mãe, que tinha um trabalho já há muitos anos na mesma empresa, e uma questão que isso acho que é muito importante falar, assim, porque eu sempre digo, quando a gente acompanha um bebê prematuro, a gente não acompanha só o bebê, a gente acompanha a família, a gente acaba conhecendo aquela família, sabendo muito da rotina da família e buscando de alguma forma contribuir com que esse caminho seja leve, que esse é o nosso papel, né? Que durante todo acompanhamento e desenvolvimento, a gente de alguma forma possa contribuir para que a família consiga conduzir de uma forma mais leve e tranquila. E no teu caso, assim, Vani, foi essa tentativa de retornar para o mercado de trabalho, né? Que eu acho que muitas mães têm esse desejo, porque hoje a gente tem um perfil de mães muito ativas, né? Que muitas vezes estão estabelecidas no mercado de trabalho. E no seu caso, o Mateu acabou indo para a escolinha, né? Por uma decisão de vocês. E depois você acabou... Eu tive que tirar ele, né? Por causa dessa questão ali. Na verdade, a questão de voltar ao trabalho, né? A gente tem que... Além de mãe, a gente é mulher, a gente quer ter a independência financeira. Sabia dos riscos, né? Mas valeu a tentativa. Quis fazer a tentativa e infelizmente não deu. Ele ficou ali com essa 4 bronquiolite, por último uma pneumonia bacteriana.
Aí, infelizmente, tive que tirar ele da escolinha para fazer um acompanhamento mais de perto, né? Porque, querendo ou não, né? A escolinha tem, lógico, não vamos, né? Sim, tem muitos benefícios. Benefícios, né? Sociais, né? A interação com outras crianças. Mas eles estão mais suscetíveis a pegar vírus, bactéria, né? E foi o que aconteceu, ainda mais por ser prematuro, né? Acredito que sim. Que se acentue, né? Isso. As intercorrências, às vezes, acabam sendo um pouco mais graves, né? Que a gente até ficava assim, poxa, mas fez outra broncolite? Mas, sabe? Parecia que não zerava, né? Não tinha assim. fim, né? E é o que eu digo muitas vezes para os pais, assim, um bebê, quando ele é menor de 1 ano, ele vai estar exposto ali na escolinha a muitos vírus, né? Então, às vezes, a criança, ela tá finalizando o ciclo e ela entra em contato com outro vírus e ela começa um novo quadro e isso vai se sobrepondo, né? Parece um ciclo sem fim, quase, né? Mas que bom que depois conseguiste, assim, dar a volta e te sentir bem como mãe também, e como profissional, a gente acaba muitas vezes precisando deixar no segundo plano, né? O que é difícil também, né? Não é uma decisão fácil, eu acho, de ser tomada. Mas que é importante a gente falar sobre isso, porque essa é uma culpa também, e uma questão de questionamento de muitas mães, e eu me coloco também pensando em ser mãe futuramente, assim, que a gente tem muitas demandas, né, hoje, então a gente precisa, bem como você falou, gerenciar muitas, né, a Vanessa mãe, a Vanessa mulher, a Vanessa profissional. Não, exato. É isso, mas muito bom ouvir, assim, também esse relato que muitas vezes é isso, né, Vânia, é uma tentativa e por vezes é o caminho que acaba tendo que ser seguido, assim. E eu queria te ouvir também, Vânia, assim, como pra ti é fazer o acompanhamento, assim, do Mateu? Tu te sente mais... Como tu te sente, assim? A evolução do Mateu com o acompanhamento da físio, assim, foi... Eu acredito que se ele não tivesse feito o acompanhamento, não seria tão simples assim. Tanto é que ele tá, a idade corrigida, né, dele, ele tá com todas as habilidades conforme a idade corrigida dele. E eu acredito que se ele não tivesse feito acompanhamento com a físio, poderia ter algum atraso, né? Acredito que teria... Sim, e é isso, assim, muitas vezes o bebê acaba tendo esse primeiro contato com a físio, porque eles acabam iniciando cedo, né? Mas muitos bebês acabam indo pra fono também, desde os primeiros meses de vida. Isso é muito específico também de cada bebê. E no caso, o Mateu também avaliou com a fono, né? Sim. E aí acabou que não tinha, segundo a profissional, indicação de acompanhamento. Ele tá bem, né? Hoje, foi assim, no início da introdução alimentar ali, a gente achou que ele tinha algum probleminha ali, mas na verdade... De dificuldade mesmo, de dificuldade, né? De deglutição, né? Mas não teve nada, foi só uma avaliação mesmo. São coisas que mãe de prematuro... Não é passam. Passam, não é procurar cabelo em ovo, é porque a gente acha que tenta buscar... as alternativas que não, né? Sim. Isso é importante até falar na questão da fono, e muitas vezes vai a Nutri também, acompanha. Isso. A gente tem a questão da introdução alimentar, que ela ainda eu vejo que, apesar da gente ter diretrizes e isso bem estabelecido, que o ideal é que a introdução seja iniciada aos 6 meses corrigidos, mais sinais de prontidão. Então, com certa frequência, a gente vê os bebês, assim, que não apresentam todos os sinais de prontidão, muitas vezes não estão na idade corrigida ainda, com aquela ânsia foi o que aconteceu, né? De iniciar a introdução, assim. Então, o ideal é que a gente tenha essa paciência de esperar essa maturação do bebê também, de seguir a orientação do pediatra, da Nutri ou da fono, para que a gente faça essa introdução no momento adequado, assim, quando o bebê está pronto para receber o alimento também. Então, é muito importante, sim, a gente olhar para o bebê como um todo, porque muitas vezes as famílias passam alguns meses e a família esquece que o bebê é um prematuro. Então, assim, existe uma comparação da sociedade, né? Porque o meu bebê, ele tem 9 meses e já faz determinada habilidade, e o bebê da família, o bebê que tem, né, da família prematura, às vezes ele tem 9 meses que a gente chama de cronológico, que é o tempo de vida, mas o tempo corrigido é que ele bebê muitas vezes está com 6, tá com 7. Então, acho assim, que isso é importante tu explicar, Tati. A maioria não sabe o que é a idade corrigida e a idade cronológica. Porque eu falo, por exemplo, o Mateu agora, ele nasceu em setembro, 19 de setembro, mas a idade corrigida dele, ele iria completar um ano, agora dia 6 de dezembro, na idade corrigida. Então as pessoas meio que confundem, né? Isso. Tipo, poxa, mas como ainda não assim? tem? Ele não tem um ano ainda. Então é isso, a gente parte que a criança, ela nasceria de 40 semanas, né? Seria um tempo ideal de gestação. Quando o bebê nasce com menos de 37, a gente vai calcular o que a gente chama de idade corrigida. Então, a gente vai pensar assim, quanto tempo esse bebê nasceu antes?
Eu sempre gosto de calcular dessa forma assim, para explicar para a família que a família entenda também. Então, vamos pensar num exemplo de que a criança nasceu de 32 semanas, para ficar um número mais redondo, assim. O bebê nasceria de 40, então ele nasceu 8 semanas antes, 8 semanas mais cedo. Então, a gente vai sempre descontar na idade cronológica, que é a idade de vida, essas 8 semanas. E o que eu faço no consultório? Eu calculo quando seria a data provável do parto, né? Que a gente fala o DPP. E aí a gente diz pra família, olha, o seu bebê completaria 40 semanas, nasceria, no caso do Mateu, ali dia 6 de dezembro. Então, assim, a família tem uma referência. A partir de 6 de dezembro, né? Do ano anterior, no caso, né, do ano passado, você vai contando. Em 6 de janeiro o bebê tá com 1 mês, corrigido. Em 6 de fevereiro ele tá com 2, em 6 de março 3. Porque senão a família, ela entra também nessa autocobrança de... Não, mas o bebê tem 6 meses de vida, né, cronológico, e não fica sentado com o mínimo apoio. Não, mas ele não tem ainda 6 meses corrigidos, né? A gente precisa respeitar essa idade corrigida. Isso é muito importante falar até quando que a gente corrige a idade de um bebê prematuro. Então, a orientação atual, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que a gente corrija dos bebês que nascem muito prematuros, que são acima de 28 até abaixo de 37, então até 36 semanas e 6 dias, até os 2 anos de vida. E os bebês que nascem com menos de 28 semanas, a orientação é que a gente faça a correção até os 3 anos de vida. E uma outra coisa também, que as pessoas perguntam até quando que um bebê fica em acompanhamento, né? Assim, até quando que a gente olha para esse bebê? Então, a gente vai ter o caso do bebê prematuro, que pode ter alguma sequela neurológica, né? Que a gente acompanha esse bebê a longo prazo. Vamos pensar no caso, por exemplo, do Mateu, né? Que é uma criança que nasceu de 28 semanas, mas que não tem nenhuma alteração neurológica. Então, é feito o acompanhamento até que o bebê ele adquire as principais habilidades, né? Pensando assim, até o caminhar sem nenhum apoio, passar para em pé sem usar os móveis, ele sobe para em pé, consegue agachar e subir, e não tem nenhuma alteração de biomecânica, ou também no alinhamento postural. Então, quando esse bebê atinge todas essas habilidades, que eu normalmente acompanho pelo menos até 1 ano e 2. Tem bebês que ficam até 1 ano e 6, mais ou menos em torno disso. Aí, quando a criança ela adquire todas essas habilidades, a gente reavalia, aplica as escalas, vê se tá tudo bem, orienta a família. E quando a gente faz a alta, eu solicito um retorno. Isso depende de cada bebê. Então, assim, se é um bebê que é um prematuro extremo com outros fatores de risco associados, eu solicito, às vezes, um retorno em 6 meses e outros casos em 1 ano. Mas eu sempre gosto de rever esses bebês aos 2 anos de vida e reavaliar com escalas padronizadas, e os bebês prematuros extremos eu ainda solicito o retorno aos 3 anos corrigidos. Tem estudos que nos trazem para a gente seguir esse acompanhamento a longo prazo, assim, então, talvez rever essa criança na fase pré-escolar, reavaliar novamente, então que a gente consiga ver essa criança, não só ali o bebezinho, né? Que a gente consiga ver ela lá na frente. Eu pesquiso com prematuridade, então eu acompanho 60 bebês prematuros, até o Mateu é uma parte da amostra também, durante todo o primeiro ano de vida, e a gente está fazendo essa corte, então que a gente chama, a gente vai rever esses bebês aos 2 anos, e o ideal é que a gente conseguisse ver esses bebês lá na frente também, porque a gente tem estudos mostrando que muitos desses bebês ainda apresentam alguma diferença comparado às crianças que nasceram a termas, ou seja, não prematuras, na fase pré-escolar, na fase pré-universitária, inclusive. É isso que eu ia te perguntar. Isso, existem estudos que nos mostram isso, só que ao mesmo tempo a gente pensa assim, vendo pelo consultório, assim, pela experiência clínica mesmo, muitos bebês prematuros, a grande maioria, são crianças que, corrigindo a idade, eles acompanham todos os domínios cognitivos, motores, amplos, linguagem, muito bem, assim. Então, eu acho que isso também está muito ligado ao estímulo que essa criança recebeu no início da vida. Então, desses estudos, quantas crianças foram estimuladas de forma adequada no início da vida? E a gente tem também estudos... Aí que entra a intervenção precoce, né? Isso, exatamente. Que é isso que a gente fala, de iniciar esse acompanhamento... O quanto antes, né? O quanto antes. Então, assim, vai muito também do profissional. Por exemplo, o bebê, o Mateu, teve alta. Aí chega no consultório no segundo dia após alta.
eu vou avaliar esse bebê, a não ser que seja um bebê que esteja com algo respiratório, que precise de um atendimento já imediato, né? Que a gente dê sequência, que muitas vezes acontece, né? Crianças com mais intercorrências, a gente precisa ver esse bebê já imediato. Muitas vezes eu avalio, oriento a família e solicito o retorno em 15 dias ou em 1 mês. Então, assim, a gente pode dar esse tempo para a família também olhar para esse bebê como uma família sem profissionais o tempo todo ao redor da criança. Então, tem muitos bebês que a gente consegue fazer isso, avaliar e solicita retorno em 2 semanas. E já foi uma família que foi orientada. Porque é algo que a gente vê muito assim, a família tira o bebê da UTI e chega em casa e gera muita insegurança. Essa semana mesmo, ontem, inclusive, vi a família, assim, que eles estavam fazendo revezamento noturno para quem supervisionava a criança. Nossa. Então, assim, nem o pai nem a mãe não dormiam o tempo todo. Porque era assim, até 1 da manhã, o pai ficava, aí depois o pai ia dormir, algumas horas ficava a avó, e aí depois a mãe. Então, assim, eu já ouvi muitos desses relatos da família sair do hospital e chegar em casa e não tem mais oxímetro para monitorar Isso, exatamente. sinais vitais. Então, a família entra numa insegurança e faz com que a família entre numa vigília, assim, do bebê. Isso. Então, assim, eu ouvi no hospital até antes de receber a alta pra fazer o desmame do monitor. Isso aí. Porque é uma coisa que tu fica ali... Presa, né? Presa. Como se fosse assim, aqui tinha um monitor, na minha casa não tem. Como é que eu vou saber se ele vai estar respirando normal, se ele vai estar com a saturação boa? Exatamente E aí isso. a gente tem assim, a gente tem o bebê prematuro, que tem refluxo, que tem muitas outras questões, às vezes, junto, assim. Então, são muitas questões, assim, para a família gerenciar. E a gente vai ter o prematuro de baixo peso, às vezes um prematuro extremo, com refluxo, com uma alteração neurológica. Então, assim, com uma disfunção respiratória. A gente tem, às vezes, todas essas condições juntas. Exatamente. E a gente sabe que, assim, quanto mais prematuro o bebê nascer e com mais baixo peso, quanto menor o peso de nascimento, quanto menor a idade gestacional, maior é a chance desse bebê ter alguma complicação, né, no desenvolvimento. Então, a gente tem que estar atento a esses bebês desde cedo, como equipe multi, assim, aqui a gente traz a físio, mas como eu falei, assim, a gente tem diversos profissionais envolvidos no cuidado desse bebê. Então, muitas vezes, assim, a gente acaba tendo contato muito próximo com a família e a gente que, esse bebê precisa ir para uma fono. A gente precisa encaminhar esse bebê, como que a gente comentou, né? Exatamente. Levar o Mateu para fazer uma avaliação com a fono. Então, a gente acaba tendo um contato muito próximo com a família e muitas vezes somos nós que acabamos, tipo, conversando com o pediatra. Poxa, talvez essa criança precise passar para o neurologista. E a gente vai fazer a avaliação. O contato da físio é mais frequente do que do pediatra. Isso. O pediatra vai lá uma vez por mês... e a físio acompanha ele toda semana. Então, ela já tá mais presente, já conhece mais o bebê do que o próprio pediatra, né? E o pediatra também, no momento, ele tem muitas demandas a serem avaliadas, né? Então, a gente também faz parte dessa rede, assim, como equipe de comunicar. Olha, observo nesse paciente algo que a gente talvez pudesse olhar, assim, para buscar um cuidado, um outro profissional que viesse fazer parte, assim, e avaliasse o bebê. E eu já tive casos, assim, de bebês que vêm para uma avaliação respiratória e que daquela avaliação a gente observa. Por isso que eu sempre digo assim, a gente precisa olhar para o bebê como um todo. Se o bebê vem para uma fisioterapia respiratória, eu preciso olhar o corpo do bebê como um todo. E da mesma forma, se ele vem para fisioterapia de acompanhamento, eu preciso olhar para o sistema respiratório do bebê também. Então, já aconteceu do bebê vir para um atendimento de uma bronquiolite, né, um caso agudo respiratório, e a gente... Não, esse bebê tem uma alteração de tônus. Ou seja, tipo, o músculo ativa mais ou menos, né? Do que a gente esperaria. E a partir disso, a gente conversar com o pediatra, encaminhar para o neuro avaliar, fazer exame de imagem, uma ressonância e fechar diagnóstico, por exemplo, uma lesão cerebral que não tinha sido vista ainda. Então, a gente precisa estar atento ao bebê como um todo, assim. Olhar... A gente tem abordagens, assim, quando se pensa em que método é o melhor. Eu acho que é sempre o que cada bebê precisa. Então, assim, para o sistema respiratório, eu gosto muito de atuar com o RTA, mas existem, para a parte motora, inúmeras abordagens, e eu acho que é muito de olhar para o bebê como um todo, assim, da gente ampliar o nosso olhar sobre o bebê. Cada bebê é único, né? Isso, e pensar um pouco fora da caixa, né, assim, de olhar... E uma das coisas, bem pode falar sobre isso, né, Vani, é assim... O bebê vem para fisioterapia, os pais vão estar sempre junto no atendimento. Então, assim, nesse momento a gente está estimulando o engatinhar. A família, ela precisa entender
como ocorre esse estímulo e estender isso para Isso casa. Uhum. Se a gente, por exemplo, o bebê vem uma vez por semana, fica 50 minutos sem atendimento, e a família não for parte ativa, a gente também, o resultado é diferente. Então, por isso que a família, ela precisa entender... Fazer a extensão do que é Isso. feito dentro do Isso consultório. aí. Então, eu brinco assim que a família, ela sai entendendo o desenvolvimento, cada etapa, como ela ocorre, o que vem depois, o que a gente está Uhum. buscando, tipo, qual que é a próxima etapa, como que a gente constrói, o que pode ser feito em casa para Isso. melhorar. Uhum. E é muito legal, assim, porque as famílias de fato entendem, assim, eu acho que vocês mesmos passam a olhar os outros bebês, tipo assim, Sim. esse bebê não tá engatinhando, esse bebê Uhum. Isso aí. então é muito legal, assim, de construir isso junto com a família, de mostrar, tipo, olha, esse dedinho tá mais dobrado Uhum. do que a gente esperaria. A gente pode fazer isso para ajudar o bebê a sair desse padrão que a gente não gostaria. Então, a família, ela precisa fazer parte desse Isso. acompanhamento. Ela tem que ser o centro. Isso aí. Eu acredito que a evolução do Matheus se deu devido a isso. Uhum. A tu ensinar no consultório como eu poderia estimular ele em casa. E Isso. foi e era o que eu fazia, tentava fazer. Não vou dizer assim todos os dias, não vou Sim. mentir, né? Porque a rotina, até porque eu ainda estava no trabalho. Então, ele chegava em casa da escolinha cansado, então não tinha. Agora, em casa já é mais fácil fazer os estímulos, né? Mas às vezes, assim, Vani, até simples ajustes do ambiente, como, por exemplo, ter um tapete para pôr esse bebê Sim. desde cedo, Uhum. não usar andador, né? Que Deixar ele ainda no chão. a gente fala sobre, parece assim, que não se usa mais andador. Uhum. Mas a gente vê ainda com muita frequência, infelizmente, porque eu brinco, eu sou assim, parece que eu brinco com os pais, assim, não use andador, porque eu olho isso e a gente vai achar em algum canto Sim. andador lá. Então, é um assunto que também ainda, apesar de já ser contraindicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda a gente vê muito uso de andador. Uhum. E traz muitos malefícios para o desenvolvimento do bebê. E o andador, eu acho que muitas vezes ele vem nessa ânsia também que o bebê, ele vá caminhar, que ele fique em pé. E a criança, ela precisa passar por todas as etapas do desenvolvimento para construir isso de uma forma sólida e para que a gente tenha um desenvolvimento realmente com qualidade. É muito mais sobre como o bebê constrói a habilidade com qualidade do que, por exemplo, fica em pé, mas fica em pé como? Com que alinhamento esse bebê está em pé? É isso, assim, sabe? Olhar para o bebê e pensar, ok, ele já faz isso, mas ele está fazendo de uma forma que tenha qualidade, correta. Então, acho que o acompanhamento, ele auxilia muito nisso, assim. Não, nesse momento a gente vai estimular o arrastar do bebê. E para isso a gente precisa estimular tais habilidades. Então, porque senão às vezes acontece da família... Por exemplo, mas o bebê não engatinha ainda. É uma queixa frequente quando a família busca mais tarde. Aí você olha, mas o bebê já sobe para 4 apoios, que é como se fosse ficar na posição do gato, assim, do engatear, só que parado, a criança não faz. Então, ou existem outras várias habilidades que a criança ainda não faz. Então, assim, a família lá desprende um tempo pensando em como ajudar o bebê a engatear, só que ele precisa estimular outras habilidades antes para construir o engatear. Então, acho que ter o acompanhamento, a gente consegue direcionar junto com a família, assim, como que ocorre essa construção de cada etapa. Até porque para não ficar comparando, né, Tati? Por exemplo, se é mãe segundo filho. Mas nessa idade o meu primeiro filho já engatinhava. Senão o priminho já engatinha, ele não engatinha. Tipo, tem essa comparação também, né? As pessoas também usam uma frase que é cada criança tem o seu tempo, que eu não gosto. 2 frases que eu não gosto é que o bebê é preguiçoso, porque eu brinco, nem uma criança preguiçosa. Sim. Um bebê, ele não é preguiçoso. Se ele não tá fazendo é porque ele tem dificuldade para fazer. Então, a gente que tem que identificar e ver como auxiliar o bebê, mas o bebê, ele não é preguiçoso por si só. Uma criança, ela intuitivamente, ela se movimenta. Então, se ela não se movimenta, algum sistema não está favorecendo o movimento e a gente precisa olhar para isso, mas o bebê, ele não é preguiçoso. Sim, é uma dificuldade. Isso, exato, e a gente precisa auxiliar o bebê, que a gente é o adulto frente a ele, né? E outra frase que é cada criança tem o seu tempo. Assim, existe um tempo dentro de uma janela de desenvolvimento. Então, assim, tudo bem, tem um bebê que começou a engatear com 7, tem um bebê que começou com 9,5 e 10 meses, tudo bem, os 2 estão dentro da janela, tá tudo bem. Agora, a gente também não pode normalizar, por exemplo, quando a criança ela sai muito da janela, por exemplo, a criança tem 8 meses e não rola, essa criança está com atraso. Senão a gente também fica naquilo não, existe uma janela para cada habilidade motora ou cognitiva ou de linguagem ser adquirida. E a gente precisa olhar para isso, senão a gente fica muito numa... cada criança tem o seu tempo e eu não gosto muito dessa frase porque eu acho que nisso também muitas famílias
pecam, e não é no sentido da culpa ser da família, porque não é. Que eu sempre digo também assim, quem precisa ter o conhecimento para orientar a família, não é a família que tem que ter esse conhecimento técnico. Porque a Vanessa não vai ter um entendimento de fisioterapia, ou da área médica, ou da área de fono. É a gente que precisa dizer, Vanessa, o Matheus está entrando em atraso em tal habilidade. A gente precisa estimular mais isso. E estimula assim. Então, para que a família também não traga essa culpa para ela, né? A gente, como profissional que tem essa responsabilidade de guiar a família, e muitas vezes dizer, poxa, em casa vocês estão colocando a criança no chão, tipo, de trazer a família pra gente também, assim, tentar entender o contexto. Às vezes, assim, eu acompanho gemelares, aí se você pergunta pra família, passa algumas atividades, eu não gosto tanto de usar esse termo, mas vamos pensar em algumas tarefas para fazer em casa, ou algumas formas de estimular, ou de brincar mesmo com o bebê, e a família tá numa rotina que a família chega e me diz, Tati, não deu. Não deu. E tá tudo bem. A gente precisa olhar pra essa família e pensar também. Às vezes é uma mãe que tá exausta, assim, que não tá dando conta da rotina. São 2 crianças, às vezes tem um irmão, pra conseguir conciliar tudo. Então, é importante que a família também tenha essa sinceridade com a equipe para que a gente consiga auxiliar de alguma forma pra conduzir da melhor maneira juntos. Assim, então, tipo, poxa, evita usar tela. Não use tela com o bebê. Deixa mais no chão, sabe? Leva pra natureza, que é importante. Tenta, quando estiver em família, põe já a criança ajoelhada ali quando você e o esposo estiverem na sala. Então, a gente pode tentar, de alguma maneira, organizar dentro da rotina da família, assim. Sim. Que são simples coisas que vai ajudar no desenvolvimento. E a gente tem, assim, uma coisa que não se fala tanto, mas, de certa forma, assim, uma questão de estresse no sentido materno pós-nascimento, porque a rotina, ela modifica muito. E não só materno, assim como toda a família paterna também. Eu já ouvi muitos pais, assim, num estado de exaustão mesmo, assim. E a gente precisa olhar para essa família e muitas vezes encaminhar para terapia também, assim. Para que consigam dar conta, né, das demandas daquele momento. Hoje eu vejo por mim, no hospital não teve nenhum suporte, assim, de psicológico pra mãe. Isso falta bastante. Não tem nenhum tipo de... Eu acho que os hospitais, eles têm buscado trazer mais essa questão, assim, de olhar para esse cuidado com a mãe. Eu acho que, claro, talvez possa ainda ser ampliado. Sim. Mas a gente precisa olhar, assim, e muitas vezes no consultório, eu sempre digo assim, tu nunca atende só o bebê, tu atende a família. Então, eu já tive pais que choraram durante o atendimento por estarem cansados, mães que choraram. Às vezes, os avós estão extremamente aflitos, mais aflitos que os pais. E aí, a pessoa fica e te cochicha assim, mas tu acha que vai caminhar? Sabe? Então, as pessoas... Às vezes, a família, ela tá numa pressão emocional muito grande. E isso também, muitas vezes, aumenta o atrito do casal, que é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. A gente tem crianças neurológicas com uma demanda muito alta e o casal precisa estar muito unido para conseguir dar conta de toda essa assistência que a criança precisa e de toda a mudança de rotina do casal. E tem toda a questão financeira também, né? Envolvida nisso. Que muitas vezes, por exemplo, a mãe deixa de trabalhar, então é o pai que vai prover o sustento da família. E aí a gente tem uma criança com uma demanda financeira ao redor, né? De terapias e de diversas outras formas de suporte, né? Então a gente precisa olhar para todos esses aspectos quando a gente trata um bebê. E muitas vezes ouvir a família, assim. Porque se a família não está bem emocionalmente, consequentemente aquele bebê... Não vai estar também. Né? Isso, exato. Então... A físio é psicóloga também. E muitas vezes, assim, a gente faz esse papel de escuta mesmo das famílias. E é muito importante, assim, tentar buscar alguma forma de contribuir para isso, assim, para que o caminho seja realmente mais leve, assim. E nem que seja, assim, respira, vai passar. Sim, é só uma fase. Isso é uma fase. Alguns meses a criança reduz esse choro. Muitas vezes tem questão de cólica, a criança chora, a mãe tá cansada. Então... Acho que esse acolhimento é bem importante. Acho que é importante também, sempre que identificar essa exaustão materna ou paterna, buscar ajuda, né? Ir para a terapia e conversar com o pediatra, conversar com quem acompanha, assim, para que de alguma forma torne essa jornada, assim, leve, mais tranquila também. Vanessa, eu gostaria muito de te agradecer. Acho que foi muito rico te ouvir, assim, como mãe. Eu gosto muito de ouvir as famílias, assim, acho que é muito enriquecedor. A gente cresce muito ouvindo vocês pais. Acho que a gente... Sempre digo que cada família que passa pela nossa vida, a gente evolui como pessoa, como profissional, de verdade, assim. Cada bebê é um aprendizado. E te ouvir hoje foi muito rico e muito produtivo. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, Tati,
de tantas mães que você atende. Receber esse convite para mim foi uma honra. E sabe que tu é um anjo na nossa vida, né? Não tenho o que falar de ti. Nossa, minha eterna gratidão todo o desenvolvimento do Mateu. Sabe que tu faz parte disso, né? Eu te agradeço, Vani, de coração, assim, é muito grandioso, assim, receber a confiança de uma família para acompanhar um filho. Então, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também o Jefferson pelo convite, dizer que é sempre uma honra, assim, falar sobre prematuridade. E também fico aberto para os próximos episódios, que a gente possa seguir discutindo esse assunto. Isso, muito obrigada.